Hoje é o dia 23 de janeiro. Hoje a comunidade menonita mundial celebra o Dia de Fraternidade Menonita Mundial. E é o dia que fica, hoje é 23, mas é o domingo que fica mais próximo do dia 21. Porque foi no dia 21 que começa a comunidade anabatista. 21 de janeiro de 1525. 7 anos e pouco depois da reforma. E hoje milhares e milhares de igrejas no mundo inteiro estão celebrando esse dia como uma família, de anabatistas. Não são só igrejas menonitas, são igrejas também dos irmãos, alguns moravos e assim algumas denominações diferentes. Mas o tema que colocaram foi seguindo a Jesus juntos. E esse movimento ele é um movimento muito inspirador, porque foi um seguir a Jesus de verdade. Quando eles na Suíça, no dia 21 de janeiro, se encontraram na casa, se não me engano foi do Felix Manz, e ali de repente, sem que eles tivessem planejado nada disso, George Blaurock se levantou e falou: me batizem. Eles tinham aprendido, inclusive com o reformador Zwinglio, porque eles eram discípulos de Zwinglio, que o batismo realmente bíblico era o batismo de fé. Mas eles não tinham passado por isso e de repente aquilo aconteceu. E aí Konrad Grebel, se não me engano, batizou ele e depois o único batizado, Blaurock, então foi batizando aquelas pessoas que disseram: eu também quero dar esse passo como um passo de fé, e foram naquele dia, não sabemos quantos foram batizados, mas foi um grupo. Logo depois disso, começou uma grande perseguição. E a história é uma história tremenda, de muita bênção, de uma expansão incrível, mas também de muito derramamento de sangue. Então, culto em alemão, eu li uma história do Espelho dos Mártires, ele está em português, vale muito a pena, são histórias às vezes duras de ler, mas valem a pena, que mostram a dedicação, o amor, a perseverança e a radicalidade com que eles seguiam a Jesus. Então, por isso hoje, nós também como igreja, fui convidado para trazer uma mensagem nesse sentido. E o texto nós encontramos em Marcos capítulo 6, um texto bem conhecido, onde nós vemos os discípulos ali junto com Jesus. E nesse episódio, à medida que eu fui estudando, eu assim vi tanta coisa e aprendi bastante. Não temos muito tempo, vou tentar fechar nos próximos 20 minutinhos. Então, Marcos capítulo 6. Versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde,
E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Uma história tremenda, um milagre tremendo. E esse milagre, ele foi tão tremendo e tão impactante para os discípulos também, que é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Não tem nenhum outro, só este. E o Espírito Santo assim o quis. Seguindo Jesus juntos, nós vamos ser guiados e dirigidos por Ele. Esse é um aspecto muito importante do caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus, seguir a Jesus, caminhar junto significa ser guiado e orientado por Ele. No mesmo capítulo, um pouquinho antes, eles foram mandados a Jesus para diferentes lugares para pregarem e para curarem os enfermos. Assim é que de alguma forma começa esse episódio, porque os discípulos estão voltando da sua viagem missionária. E num outro evangelho nós sabemos que eles voltaram empolgados e felizes da vida. Eu imagino que eles estavam pensando o seguinte: agora acabou, não é mais só Jesus sozinho. Agora ele tem um batalhão, agora nós também pregamos, agora nós também curamos, agora nós também expulsamos demônios. E eles chegam e agora vem a direção de Jesus. E a direção de Jesus é: vamos para um lugar deserto. A direção de Jesus nas nossas vidas muitas vezes vai ser completamente diferente do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E quando nós, naquela empolgação toda, achamos que agora sim, de repente as coisas, elas mudam. Quando nós nos deixamos guiar. Por isso é tão importante andarmos tão junto dele, numa comunhão íntima com ele. Porque normalmente o caminho dele sempre nos parece estranho. Para nós o lógico é isso. Para Jesus, no reino de Deus, o lógico é diferente. Ele é o Senhor, Ele é o bom pastor. Marcos capítulo 1, 35, estava no começo do ministério de Jesus. Ele no dia anterior tinha curado e feito coisas tremendas. No dia seguinte, de manhã, era um domingo, ele levantou bem cedo e foi para um lugar deserto. Aí chegam os discípulos e dizem: Jesus, todos te buscam. Onde é que você está? Vem cá. E Jesus diz: não, nós não vamos ficar. Nós vamos seguir para outro lugar. E lá eles foram uma bênção. E assim tem muitos relatos, onde Jesus muitas vezes desconcerta, porque o caminho dele é perfeito, e não o nosso. Estou eu atento, numa comunhão tão íntima, atento ao seu guiar mesmo? Quero eu que ele me guie? Quero realmente ouvir a sua voz? Porque é assim que começa esse milagre. Esse milagre foi uma bênção para milhares. Mas, que nós vemos aqui, tudo começa com uma sujeição a Jesus. Com um ir para o lugar deserto. E como o Ricardo Barbosa diz, esse mundo de hoje perdeu a capacidade da contemplação, a capacidade do silêncio. E tudo se transformou em ação. Olha um pouco para a tua vida, eu olho para a minha. Vamos olhar para a igreja. Como é incômodo um momento silencioso, né? Como é difícil. Mas Jesus diz: é necessário. Venham cá. Como é que está o teu devocional? Como é que está o teu tempo sozinho com Deus? Você está ouvindo a voz dele? Ele está lá presente, ele está ansioso para estar com você. Assim como ele estava ansioso aqui para estar com os discípulos.
Se você está perdendo ali alguma coisa, se você está tendo outras prioridades, mude. Porque tem muita bênção aos pés de Jesus, ainda que pareça que outras coisas são tão importantes. Outro aspecto, quando seguimos a Jesus juntos, nós vamos enxergar as coisas de uma maneira diferente. Aqui eles descem do barco e logo tem ali milhares de pessoas esperando por eles. Calculamos que pelo menos 15 mil pessoas estavam ali, porque só foram contabilizados os homens. E eu não sei se Jesus percebeu alguma coisa nos discípulos, que estavam tão empolgados com os milagres, com a pregação, com tudo aquilo que tinha acontecido. E agora Jesus vê aquelas multidões. E a Bíblia diz ali no versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus a multidão e compadeceu-se deles. A palavra aqui é um sentimento interior que comove e move as tripas. Essa é a palavra. Tanto Jesus se comoveu com aquelas pessoas. Eu tenho certeza que não foi Jesus que contou os 5 mil homens. Porque para Jesus isso não era importante. O que para Jesus é importante é a pessoa. É a pessoa. Nós muitas vezes no afã de fazer tanta coisa, perdemos as pessoas. E que bonito quando nós ouvimos no testemunho da Neia. Ali, o que eles estavam vendo? Eles não estavam vendo apenas mendigos, doentes, pessoas miseráveis. Não, ali tem pessoas. Pessoas drogadas, nós categorizamos facilmente porque o estereotipo, aquilo que a gente vê por fora, isso é o que nos marca. Então a pessoa aparece de terno, ele é um diretor grande de uma empresa, ele é um diretor. Mas ele é um drogado, ele é um bêbado, ele é um drogado. Jesus não olha assim. Jesus olha mais fundo. É uma pessoa que ele ama muito. E olha como ele se dedica aqui. Ele passa o dia ensinando, segundo o Evangelho de Mateus, ele está curando, ele está preocupado com essas pessoas. Eu acho que era isso que Jesus queria que essas pessoas vissem. Ele sabia o que viria. Nada pegava Jesus de surpresa. Mas os discípulos necessitavam ter essa perspectiva. Como é que você e eu vemos as pessoas? Com esse mesmo olhar misericordioso? Ou a gente cataloga e diz para cá, para cá? Precisamos, junto com os discípulos, nessa caminhada, enxergar e não só ver, porque só ver não enche a barriga das pessoas, não cobre a nudez delas. Nós precisamos ir de encontro e dizer: Senhor, aqui estou eu, para abraçar, para dar uma palavra de conforto, talvez para ensinar, para chorar junto. Esse mundo está tão carente. Deus está criando necessidades cada vez maiores no mundo. Essas necessidades são nossas possibilidades. Não vamos nos trancar, intimidar, como foi dito. Vamos sair do nosso cascão em direção a eles. Terceiro, na comunhão com Jesus, no seguir a Jesus, acontece alguma coisa aqui também que eu também nunca tinha visto antes, mas de repente está ali. Caminhando com Jesus e próximo de Jesus, nós vamos enxergar a nossa insignificância. Não significa aquilo que muitas vezes pensamos, mas eu não sou nada mesmo. Não é isso que Jesus espera. A insignificância no sentido da minha pobreza. De eu, na verdade, ser um zero à esquerda, como a gente diz. Porque um zero à esquerda, ele não vale nada. Bom é o zero à direita. É Jesus o número 1. Todos os zeros que tiverem do lado certo, vão estar no lugar certo, para fazer uma diferença enorme.
Nós, como seres humanos modernos, temos conquistado muito. Há 100 anos não se imaginava que se poderia chegar nem perto do que nós vemos hoje. Nós temos máquinas e computadores que agora se fala de inteligência artificial. Tudo isso está se desenvolvendo no campo, nas cidades, por todos os lados. É impressionante. Nós viajamos mais rápido do que a velocidade da luz. Está se falando para que as pessoas se salvam, tem que ser levado para Marte. Eu acho uma loucura, salvação só tem em Jesus. Ali sim, em Marte não tem salvação. A não ser que entreguem o coração para Jesus lá, porque Ele é o mesmo em Marte como nessa terra. Hoje estão construindo um edifício de mais de 1 quilômetro de altura. E o ser humano tem uma tendência de bater no ombro e dizer, nós podemos. Também com relação à pandemia, nós podemos, nós vamos conseguir. E aí entra o secularismo. O que é o secularismo? O secularismo é justamente o homem no centro e Deus é despachado para o lado. Nós não precisamos mais. Os discípulos muitas vezes também estavam muito cheios de si, mas eles iam reconhecendo e sendo quebrantados nesse momento com Jesus. E todos nós precisamos desse quebrantamento. Tiveram muita paciência. Jesus passou a manhã inteira ensinando. E Jesus não para, não tinha hora do almoço porque não tinha comida. E não tinha siesta, não tinha nada. Já eram umas 3, 4 da tarde. Agora nós temos que ensinar Jesus como é que as coisas devem ser. Eu me pego muitas vezes querendo dizer para Jesus como é que Ele deve fazer as coisas. E é o mesmo que acontece aqui. Vejam lá, o versículo 35. Vieram os discípulos a Jesus, vieram todos juntos, eles já tinham combinado tudo. Estava tudo pronto. O que Jesus agora você tem que fazer? Porque, siga o que nós dizemos. E aí eles dizem, esse lugar é deserto. Jesus, você não está vendo que aqui é deserto, aqui não tem lugar para comprar pão, esse povo está com fome. É a segunda coisa. E aí eles também dizem, olha Jesus, a hora está avançada. Despede o pessoal. Os argumentos lógicos que nós temos, quando as coisas ficam complicadas, ficam difíceis, a nossa saída é essa. E nós achamos que muito bem, é assim que vai funcionar. E Jesus não é assim. Jesus só diz uma frase que desmonta todo o argumento lógico dos discípulos. Deem vocês de comer a eles. Essa é a frase. Deem vocês de comer. E aí logo vem outro argumento. Nem 200 denários seriam suficientes. Calculado mais ou menos hoje 20 mil reais para alimentar todas as pessoas. Mas Jesus não desiste. Jesus não diz, tá, então vamos pegar a malinha, vamos embora. Não é assim. Porque Deus sempre vai muito mais longe do que nós podemos imaginar. E muitas vezes Ele vai fazer com que nós estejamos diante dEle lá, com mãos vazias. E agora, Senhor, o quê? E Ele muitas vezes nos leva a isso. Talvez de uma perda de um trabalho, de um ente querido, através de uma doença, através da impotência de conseguir alguma coisa, através do desemprego. E o nosso coração começa a pensar a mil, nossa cabeça. Nosso coração fica ansioso. E Jesus não reda pé. Deem vocês de comer. Jesus diz, quantos pães vocês têm? E aí eles trazem os 5 pães e os 2 peixes. O que um dos discípulos, André, chega e diz, mas o que é isso? O que é isso que nós temos nas mãos? Não é nada. E Jesus, Ele não faz isso para envergonhar eles. Jesus mostra a impossibilidade que eles têm para resolver toda a questão. Para quê? Para que eles abram os olhos para a possibilidade. Porque a possibilidade estava logo ali. A possibilidade estava do lado deles. Em comunhão com Jesus, junto com Jesus, mas não estavam vendo. Jesus já não tinha transformado a água em vinho.
Já não tinha acontecido multiplicação no Antigo Testamento? Tudo isso sim. Quantas vezes Jesus está ali pertinho e nós não o vemos, estamos nos descabelando. É simplesmente reconhecer a nossa falência e dizer, eu estou no fim, eu não posso. Senhor, me ajude. E aí chega no ponto culminante. Jesus é a nossa suficiência. Jesus é suficiente. Nele está a solução. O pouco na mão dos discípulos continuava sendo pouco, mas o pouco nas mãos de Jesus seria muito. Jesus pega os pães e os peixes na mão. O que eles fizeram aqui? Eles tiveram, aquele pouco que eles seguravam nas mãos, eles tiveram que entregar. Colocaram nas mãos de Jesus. E quando colocaram nas mãos de Jesus, ali as coisas começaram a mudar. E é interessante que Jesus pega aquele pouco, continuava pouco. Não é que naquele momento tudo se transformou numa montanha de pão. Não. Continuava tendo 5 pães e 2 peixes na mão. E o que Jesus faz? Ele abençoa esse pouco. Eu leio aqui, eu digo, Senhor, eu preciso aprender a abençoar aquele pouco que o Senhor colocou nas mãos, a dar graças por aquilo. Abençoar significa falar bem disso, mas diante de todo o desafio. E Jesus abençoa. E aí Jesus ainda o parte, quebra. Às vezes nós já estamos numa situação onde parece que já não vai mais, e ainda acontece mais alguma coisa. Ele às vezes nos leva até o último momento. E aí depois das mãos dele, ele devolve para eles. E diz, agora peguem. E agora alimentem essa multidão. E Jesus continua com o mesmo desafio para você e para mim hoje. Esse mesmo desafio, aí estão as multidões, às vezes do lado da porta da minha casa. As pessoas que estão em necessidades tão grandes. E Jesus diz, vai, leva, alimente, leva o evangelho, ajude, ore, abençoe. Mas o princípio continua sendo sempre o mesmo. Tudo aquilo que eu quiser fazer por mim e pela minha força vai durar pouco e vai fazer pouco efeito. O princípio aqui é o da entrega nas mãos de Jesus. Tudo precisa alcançar essas mãos de Jesus, as mãos de Deus. O que eu seguro com tanta firmeza na minha mão? A minha vida. A minha vida. Eu decido, eu domino. A minha família, meus projetos, meu dinheiro no banco, meus talentos, meus dons. Tudo só tem o lugar certo quando nós entregamos a Ele. Inclusive aquelas coisas que são negativas na nossa vida, que a gente não gosta, que nos dão trabalho. Como alguma doença, como algum pecado que eu não estou vencendo e estou lutando. Falhas, medos, temores, todas essas coisas, nós não somos capazes. Nós precisamos entregar tudo. E esse é o princípio. Colocar tudo nas mãos de Jesus, deixa Ele arrumar, deixa Ele abençoar, deixa Ele colocar ordem em tudo isso. E aí Jesus não fica com aquilo para Ele, senão Ele diz, agora sim, está aqui, segue adiante, faça a diferença. E o versículo 42 termina, todos comeram e se fartaram. Final maravilhoso, que feliz. Que beleza, que bonito, que história tão tremenda. E a história com Jesus é assim.
Muitas vezes sim, muitas dores, muitas dificuldades e tudo isso. Mas na vida com Jesus, no caminhar com Ele, nós vamos experimentar coisas impressionantes. Agora o processo é sempre o mesmo. Ouvindo a voz dEle, obedecendo a Ele. Vendo e sentindo com o coração dEle. Enxergando quem eu na verdade sou. Profundamente necessitado, e o quebrantamento é tão importante todos os dias na nossa vida. E quarto, a grande possibilidade que existe em Jesus. Muito mais do que você e eu podemos imaginar. Muito mais. Que cada um de nós, você e eu, possamos ser estes que levam o pão, que levam ajuda. Apoiamos os missionários, sim, aqui, para vocês trabalharem lá. Mas tem tanta coisa em volta. É a nossa oportunidade, é a nossa possibilidade. Jesus quer nos usar e abençoar. Amém? Amém. Vamos levantar e vamos orar. Senhor, nessa manhã nós queremos te louvar e te agradecer porque nós somos os teus filhos e como teus filhos nos reunimos também aqui para cantar, para louvar com esses hinos e cânticos tão lindos. E o Senhor merece muito mais. Porque o Senhor nos tem amado com um amor que nós nem conseguimos entender totalmente na sua dimensão. E o Senhor nos tem chamado a seguirmos o Senhor, a estarmos contigo. E esse é o nosso lugar. Aprendermos aos teus pés, seguirmos nos teus passos e servir, Senhor, com aquilo que o Senhor vai colocando nas nossas mãos depois de nos entregarmos. Estamos diante de um mundo perdido, aflito, com tantos interrogantes. Senhor, encha as nossas vidas com o teu Espírito Santo. Que possamos transbordar realmente e levar essa mensagem preciosa do Evangelho aos outros. Mas muitas vezes, talvez primeiro, tendo que nos importar com as feridas dessas pessoas, com os problemas que elas têm, para depois levarmos a tua mensagem. Senhor Jesus, o Senhor é tão bonito, o Senhor é tão perfeito, o Senhor é tão maravilhoso. Nós queremos, Senhor, crescer nessa comunhão contigo e ser também diariamente transformados para sermos mais parecidos contigo. Que o Senhor levante isso cada vez mais forte na nossa igreja, nas nossas igrejas, nas igrejas do Senhor, que o Senhor tem instalado no mundo inteiro, para que sejamos sal e luz ali onde o Senhor nos colocar. Que a tua graça, que a tua bênção, que o teu poder, que a comunhão do Espírito Santo acompanhe você, que Ele te santifique por completo e que Ele se alegre com a tua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz. Que Deus te abençoe.